Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 24 de novembro do ano da graça de 2021. Voltando e continuando a manter a nossa atenção no texto de Hebreus, particularmente no capítulo 9, e tentando digerir tudo aquilo que o Senhor nos tem vindo a falar e que ainda vai falar ao longo desta carta, e obviamente correndo o risco de nos repetirmos em alguns aspectos, mas eu creio que estes assuntos são tão importantes que esta repetição, como antigamente se falava, espero que possa ser base para a aprendizagem. E eu tenho-me confrontado com esta questão de uma forma muito clara. Porque é que estes assuntos, alguns deles, nós os ouvimos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada em termos de ensino, mas depois não têm expressão prática na minha vida, ou eu os esqueço e não tem o lugar que aparentemente e segundo aquilo que é a descrição do texto devia ter. Obviamente que o que está aqui em questão e o que está sempre em questão é um relacionamento. Deus criou-nos para se relacionar connosco. Deus é um Deus de amor e, como nós bem sabemos, o amor, e nós aprendemos isso na nossa experiência, na nossa realidade humana, o amor só tem sentido quando é partilhado e quando há um relacionamento. Deus criou-nos com esse objetivo de ter um relacionamento de toda a criação, de tudo aquilo que Deus fez, que viu que era bom. Houve algo que ele viu que era muito bom, e o que era realmente muito bom foi o homem e a mulher, com quem Deus desejou ter um relacionamento e deseja ter um relacionamento. Os acontecimentos do Éden quebraram esse relacionamento, e depois olhamos para toda a história e vemos Deus a reatar, a procurar de todas as formas reatar e criar condições para reatar esse relacionamento. Aquilo que Deus quer connosco hoje é um relacionamento de amor. Exatamente o mesmo que Deus quis no passado. Neste processo de reatar relacionamentos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus criou, como temos visto, um meio para que aquilo que impedia o relacionamento de alguma forma fosse diminuído, ainda que com muitas restrições, mas que pudesse haver dessa forma um relacionamento entre Deus e o seu povo. Mas nós percebemos o que é que aconteceu. E o que aconteceu foi que o povo se entregou aos aspectos exteriores, deixou que tudo aquilo que a nossa carne tantas vezes nos leva a fazer tomasse lugar também nesse relacionamento. E não houve, de facto, não funcionou o relacionamento. O povo sistematicamente quis coisas que não eram o mais importante. Quis ir por caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha preparado. Vemos isso ao longo da história. Há bem pouco tempo nós lembrávamos isso, a forma como o povo se esqueceu. O povo estava a peregrinar pelo deserto e esqueceu rapidamente aquilo que sofreu no Egito e este Deus que se manifestava e que agia com o seu povo, que os abençoava diariamente. Eles não reconheciam isso e logo desejavam voltar para a velha situação, desvalorizando aquilo que Deus estava a fazer e a falar e a revelar. Deus, por exemplo, deu-lhes a conhecer a terra prometida e houve dúvidas, houve tantas dúvidas. Bom, estes são um entre muitos aspectos deste relacionamento que não funcionou. Esta carta começou, os irmãos lembram-se, esta carta começou com uma expressão que não podemos esquecer.
havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, aos pais pelos profetas. Portanto, esta era a realidade do Antigo Testamento. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós hoje gozamos de uma realidade de relacionamento completamente diferente. E Deus, sem dúvida nenhuma, investiu em excelência em todas as áreas, também na área da comunicação, para que este relacionamento pudesse ser um relacionamento verdadeiro e autêntico. Tudo aquilo que nós temos olhado, como o texto já nos diz, em relação àquilo que era o sistema de adoração do Antigo Testamento, é de facto uma metáfora, uma imagem daquilo que nós hoje temos e somos. E se há uma coisa que de facto para mim está sempre presente e que para mim me tem incomodado e que, sem dúvida nenhuma, eu creio que hoje como igreja precisamos de considerar seriamente, tem a ver com o facto de que o facto de Deus ter alterado a forma, o meio deste tabernáculo existir e agora incluir-nos a todos nós como parte desse lugar, o lugar onde Deus habita, vem-me trazer sempre este contexto e esta ideia de comunidade, de corpo, de comunhão. De comunhão. E eu creio, amados, que este, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios de tudo aquilo que o Senhor nos tem andado aqui a dizer. Amados, toda esta descrição do relacionamento, do acesso, vejam, quando nós olhamos aqui para estes textos, percebemos que, como eu lembrava no domingo, temos hoje um descanso, uma liberdade neste relacionamento completamente diferente do que acontecia no passado. Antigamente, diariamente eles tinham que fazer ofertas, semanalmente havia manifestações para cumprir, anualmente havia celebrações para ter. Hoje não, hoje Cristo fez definitivamente tudo o que havia para fazer e nós hoje, aquilo que era necessário fazer num lugar, podemos fazê-lo como corpo, porque nós somos o acesso a Deus, temos esta liberdade. Portanto, toda a carga de preocupações que havia no passado hoje não existem. Mas isto é resultado e tem como objetivo uma experiência de comunidade. De comunidade. E não esquecemos, amados, que esta carta, aliás, vamos ser alertados mais à frente, que esta carta está a ser enviada a uma igreja local, a uma expressão local do corpo de Cristo, onde localmente tudo isto se manifesta. Porque esta é a realidade da igreja. Esta é a realidade da igreja. Quando olhamos para a liberdade, para o descanso que Deus nos dá nesta nova experiência de sermos agora e de experimentarmos um relacionamento com Deus, sendo nós próprios o parte desta estrutura que é o tabernáculo, quer na sua expressão exterior, quer na sua expressão de intimidade, onde Cristo está. Tudo isto tem que nos remeter para uma intimidade e uma proximidade com Deus e para uma noção de comunidade. Isto é para acontecer na comunidade. E, amados, eu creio que este está a ser um dos grandes ataques que a Igreja está a sofrer. O individualismo. Nós temos que ser mais comunitários. Esta é uma palavra para a comunhão e para a comunidade. E, amados, ando também eu próprio a lidar comigo, com o meu coração e com toda esta realidade para perceber os aspectos muito práticos em que isto se tem que manifestar para que nós sejamos mais comunidade, corpo e não individualismos que circulam por aí, mas que precisam de estar interligados e interdependentes. Deixo esta partilha com os irmãos para reflexão. Se quiserem partilhar alguma coisa, por favor, façam. Vou também deixar uma descrição, um link de um texto interessante que o irmão Fernando Coelho partilhou sobre o tabernáculo, que nos dá uma ideia muito prática do que acontecia lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, que poderá servir de uma forma prática para percebermos os pormenores de todos os acontecimentos e da atividade do tabernáculo.
Logo, mais logo teremos culto de estudo bíblico e oração. Convido a todos a poderem estar e a aproveitar esta oportunidade. Deixo um forte abraço. Vamos orar uns pelos outros. Vamos caminhar juntos. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Até logo, até amanhã. Até quando o Senhor assim o permitir.